Fala galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui pra falar sobre Setembro 5, um filme que já tá em cartaz nos cinemas, tá bom? E que ele tá ali marcando presença nas premiações do Globo de Ouro, do Oscar também futuramente, ele tá ali como um dos indicados. Não é ali, já adianto, um dos favoritos, mas eu vou chegar nesse ponto. Né? Sobre o que fala Setembro 5, né? Como o próprio nome sugere, o filme ele se passa no dia 5 de setembro de 1972, porque ele vai contar a história do primeiro atentado terrorista, né, que aconteceu durante os Jogos Olímpicos ali de Munique, mas foi o primeiro atentado terrorista que foi televisionado ao vivo, né, para a população do mundo inteiro. Né? E aí a gente vai conhecer ali aquela história, né, pela que a gente já conhece, obviamente, né, é uma história baseada em uma história real, lógico, mas que a gente vai ter a perspectiva dos jornalistas envolvidos na captura das imagens, da redação desse jornal, né, que transmitiu todas essas informações, de todo o trabalho que eles tiveram. Né? E o filme ele tem ali nos seus 90 minutos essa história, apenas. Né? Então vocês conseguem perceber que ele tem um foco ali muito direto, muito claro do que ele quer seguir. E ele faz isso muito bem, eu acho, né, pelo menos. Eu acho que é um filme que ele, como eu falei, ele tá ali nessa temporada de premiações, só que ele tá de uma maneira muito tímida. Tá? Poucas pessoas estão falando dele, ele chegou nos cinemas agora no Brasil, na quinta-feira passada, e ele tem pouquíssimas salas de cinema, então ele não tá com uma repercussão tão grande, pelo menos não aqui no Brasil. Mas eu tenho que admitir que é sim uma história muito interessante. Obviamente eu não era nascido, né, em 72, mas a história eu conhecia, não sabia detalhes exatamente do que tinha acontecido, como tinha acontecido. E que fique aqui, inclusive, como uma sugestão: se você também não conhece a história tão a fundo, não pesquisa. Pelo menos não antes de assistir o filme. Eu sugiro fortemente assistir a esse filme sabendo do que se trata, com a sinopse que eu dei, acho que já é suficiente para vocês terem uma ideia do panorama geral da história. Mas as informações mesmo do que aconteceu, eu acho interessante você ir assistir esse filme sem saber. Porque você vai ter ali uma experiência quase imersiva, não chega a ser imersiva, né, de toda essa coleta mesmo de informações dos jornalistas. Porque isso é um fator muito interessante, né, nesse filme. Você tem a perspectiva deles e apenas deles. Né? O teu cenário geral ali do filme, ele é todo, quase 100% concentrado dentro do estúdio. Então todas as imagens que a gente vê, todos os áudios, né, que a gente escuta, é tudo de dentro do estúdio. Então tem muito essa questão de que não é um filme expositivo, né? Por mais que seja um filme sobre fazer mídia, né? Um filme sobre jornalismo, ele, ironicamente, ele não é expositivo, porque o foco do filme não é esse, a história a gente conhece. Mas a gente quer saber dali o que aconteceu por dentro ali da equipe de jornalista, né? Por trás dos bastidores que a gente não conhece, né? Da loucura que foi aquele dia, tanto, obviamente, do que aconteceu de fato, mas do que aquela equipe precisou enfrentar e precisou fazer para conseguir as informações, né, que o mundo queria saber, ansiava por saber, e que pouquíssimas pessoas estavam falando sobre. Né? O principal veículo de comunicação era aquele, que né, era um canal, obviamente, de esporte, mas que aconteceu essa infelicidade, né, desse atentado, e eles precisaram cobrir, né, ao vivo esse evento. Então, realmente é um filme que ele surpreende, tá, pelo texto dele. Né? Eu acho que é um texto muito redondinho. Como eu falei, ele tem 90 minutos, então ele não se estende mais do que ele deve, sabe? Ele é um filme extremamente focado no ponto que ele quer contar. E tem ali alguns pontos que eu quero dar um pouco mais de destaque, né? Eu acho que elenco, por incrível que pareça, não é um desses pontos, né? Eu acho que o elenco como todo, ele não tá ruim, tá? Ele tá muito bem, o elenco, só que você não consegue enxergar, de certo modo, um destaque muito positivo. Porque eu acho que o foco aqui não é um personagem ou outro, mas é a história que todos esses personagens em conjunto querem contar. Né? E a gente consegue perceber ali várias alfinetadas, várias conversinhas ali que são muito interessantes da gente ver até pelo contexto da época, né? Em relação a machismo, muita coisa disso envolvendo ali a equipe de jornalistas, né?
Mas isso é um ponto meio que paralelo à história, mas que é interessante observar essa contextualização, né, essa sutileza que o roteiro teve em não negligenciar esses atributos que a nossa sociedade tem hoje, mas que obviamente era muito pior na década de 70. Né? Então a gente tem aqui, como eu falei, um elenco equilibrado, né, sem grandes destaques, porque o destaque é a história. E, novamente, como a história é o grande destaque, eu acho que a maneira como você vai contar isso é muito importante. Né? Então você tem aqui um filme que ele tem uma edição de som muito boa, tá? Não é aquela coisa surpreendente que vai arrancar teu fôlego. Olha, ó, lógico que não, sabe? Não é um Duna, um Avatar, não é isso, gente. Tá muito longe disso, calma, tá? Mas você tem uma fotografia aqui também que, junto com isso, com essa edição de som, casam muito bem, porque você consegue ser transportado para dentro daquele estúdio. Você vira mais um jornalista ansiando por respostas, por respostas, por fontes confiáveis, porque você quer saber o que vai acontecer ali. Por isso que eu falei que o interessante é vocês não pesquisarem muito sobre o que aconteceu exatamente, como foi o desenvolvimento dos acontecimentos daquele dia, né? É interessante vocês desconhecerem isso para viverem um pouco mais da experiência que aqueles jornalistas dentro do estúdio viveram. Eu acho que você vai conseguir ter uma ideia melhor da sensação e dos sentimentos que eles estavam tendo ali, de como eles tinham que se desdobrar para conseguir as informações que eles queriam, se eles poderiam ou não transmitir, eram muitas questões, né? Porque, obviamente, é um assunto muito delicado, né? Quando você vai transmitir um atentado, porque podem ter, obviamente, fatalidades durante um atentado, então você pode estar transmitindo ali, por exemplo, ao vivo, uma fatalidade para a família da pessoa. Né? Então tem ali, obviamente, muitas questões de ética de trabalho que são colocadas em xeque também, obviamente por ser a primeira vez que isso foi feito na história da televisão, então foi um marco, né? Um marco extremamente polêmico, extremamente infeliz, mas que aconteceu. Né? E eu acho que essa quase imersão, como eu falei, ela é muito interessante pela experiência que eles tiveram ali. Né? Por isso que eu falei que a fotografia e a edição de som elas casam muito bem para proporcionar essa sensação, porque tudo que a gente vê é com base nas imagens que as câmeras estão trazendo para o estúdio, né? As câmeras posicionadas fora do estúdio. Né? Os microfones dos repórteres que estão em campo também são fundamentais para a gente conseguir entrevistas e coisas afim do gênero, sabe? Então você tem um filme aqui que ele é estritamente jornalístico, né, da perspectiva de linha narrativa, porque você basicamente não sai de dentro do estúdio deles ali, né, porque é para onde vão todas as informações, então você está ali junto com a coleta e com o filtro dessas informações, para como elas vão ser transmitidas. Você consegue até ver uma dinâmica ali bem maneira de câmera 1, câmera 2, corta para fulano, corta para ciclano. É uma dinâmica muito interessante para ver como um programa ao vivo flui de uma maneira caótico organizada, né? E principalmente num evento tão dramático quanto esse, é muito interessante realmente ver essa capacidade jornalística, né? Esse jogo de cintura que eles tiveram ali, né? Então eu acho que, como eu estava falando, o filme ele consegue mandar muito bem na forma como ele quer contar essa história, né? Porque é uma história que todo mundo já conhece, né? Foi passada por eles mesmos, né? Na televisão para o mundo inteiro, então é uma história que o conteúdo todo mundo já conhece, mas a forma como esse conteúdo foi passado, até então sempre foi uma dúvida muito grande, né? A gente já viu, né, programas de televisão falando sobre programas de televisão, como por exemplo em The Morning Show, né? Só que ali em The Morning Show você tem um foco muito maior, né, na série da Apple, nas apresentadoras, né, na equipe, você tem focos de personagens ali, nas histórias pessoais deles também, né? E aqui em 5 de setembro, não, em setembro 5, quer dizer, você não tem esse foco em personagens, o foco, como eu falei, é todo na história, sabe? Eu particularmente, eu nem lembro direito dos nomes dos personagens aqui, sabe? O meu foco era, a minha atenção era toda na história, né? Então eu acho que o filme ele consegue te prender muito bem, ele consegue colocar o holofote naquilo que ele quer contar. Então eu acho, como eu falei, ele tá marcando uma presença tímida nas premiações, sim,
mas eu acho que ainda assim ele merece uma atençãozinha assim, tá? Ele tem os seus méritos, ele é um filme maravilhoso, sabe? Não é perfeito, tá longe disso, mas ele é um filme muito bom, recomendo assistir no cinema, como eu falei, ele tá em poucas salas, né? Então, recomendo você correr aí e procurar alguma sala, porque eu não acredito que ele vai ficar muito tempo, mas que fique aqui a minha indicação, Setembro 5, que já tá em cartaz nos cinemas. Né? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui o like, que me ajuda bastante. Se você já gostou do filme, assistiu, deixa aqui o like também, comenta, que me ajuda bastante o que vocês achavam desse vídeo, desse filme. Compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que possa gostar desse tipo de conteúdo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para dar aquela força, aquela moral. Beijo e valeu!